Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus por mais um dia, pelo ar que respiramos, pela vida que prossegue. Quero agradecer a Deus de todo o meu coração por todos os inscritos do canal Bíblia em Foco, por aqueles que têm contribuído e ajudado o nosso trabalho nessa plataforma. Queridos e amados irmãos, hoje quero reagir com vocês aqui essa polêmica visita do Bispo Samuel Ferreira à sede da presidência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e conversando com ele lá e se relacionando a respeito, eu acredito que de uma articulação política. Vamos ouvir aqui. Na época da eleição, isso. Se ele não falar... Meus irmãos. A polêmica visita do Bispo Ferreira ao presidente não só dividiu opiniões entre evangélicos. Agora... Bispo Samuel Ferreira visita o gabinete do presidente Lula e leva uma Bíblia para ele e ora por ele. Bom, até aí tudo bem. Levar uma Bíblia não tem nada de mal. Orar por um presidente não tem nada de mal, porque a Bíblia nos manda orar pelas autoridades, mas vamos entender o porquê da visita, o momento da visita e o porquê do momento atual em que nós vivemos, o que o Brasil, o que o nosso país está passando, tudo que está acontecendo dentro da nossa nação. E nesse momento, é um momento completamente complicado, ele escolhe para ir lá e se apresentar diante do presidente da República, que é um presidente de esquerda. É um governo de esquerda, um governo que está trabalhando em cima de um governo bem ditador, né? Um governo censurador e todos esse tipo de coisas que não fazem bem para a liberdade de expressão, para a liberdade individual de cada um, que não está fazendo bem para a nossa nação. Temos aí uma nação, um país aparelhado, e ele vai nesse momento, justamente nesse momento, se apresentar. E se fosse uma visita e uma oração, tudo bem, mas mesmo nesse momento seria complicado, porque o momento que nós vivemos é um momento não é um momento oportuno para alguém estar se manifestando com a visita para um governo de esquerda. Nós temos aí pessoas do bem perseguidas, presos. Nós temos aí passando por uma grande dificuldade na nossa nação. E a gente sabe que as pautas de esquerda jamais casou com o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, não tem... Vou citar as palavras que temos na palavra de Deus. Não tem como servirmos a dois senhores. Temos que aborrecer um e servir ao outro. Amar um e aborrecer o outro. E vice-versa, porque não tem como nós servirmos a dois senhores. E o que está acontecendo aqui é mais ou menos isso. Então, o que mais me implica, que eu já falo sobre isso aí há anos, há 25 anos atrás, me fala a memória mais ou menos, eu falo sempre aqui no canal, que a gente já lutou com o nosso pastor presidente na época para não nos envolvermos com política. Naquela época era para apoiar o garotinho, que acho que na época, se não me falha a memória, era para ser lançado candidatura à presidência da República. Bom, naquela época eu já discutia, já falava, e eu sempre falei, a igreja e a política não andam junto. A política e a igreja não tem como funcionar. Estado e religião não funciona. Não funcionou quando a católica se envolveu com os imperadores, com os reis da época. Nunca funcionou. A gente conhece, sabe a história, que é uma igreja estatizada, né? E não tem como fazer isso com a igreja. A igreja é uma coisa e política é outra. Não sou contra a política, não sou contra fazer política da forma correta. Sou contra pastores se envolver com a política. Sou contra doar a igreja para a política em tempos de eleições. Sou contra manipular as pessoas, forçar as pessoas, sequestrar o voto das pessoas. Isso eu sou contra. Você entende? Agora, não sou contra cidadãos da igreja comum fazer política. Eu sou contra aquele cidadão que é um pastor presidente, abre a mão do seu chamado, ou então se faz conluio com a política e não abre mão do seu chamado, fica com uma vida dúbia, participando dos dois setores da sociedade, tanto a política como a religião. Isso eu sou totalmente contra. Você entende? Porque eu sei que isso não funciona. Então aqui a gente está percebendo mais uma vez a igreja mergulhada na política.
como os cristãos da atualidade estão mergulhados com política. Estão completamente idolatrados com políticas. Estão discutindo, brigando, se degladiando. E o que mais me deixa preocupado é pastores, que se dizem pastores, querer representar a esquerda. Já tivemos essa desgraça através da pessoa do Paulo Marcelo, que depois que se perdeu na vida espiritual, na sua vida conjugal, no seu ministério, começou também a querer cometer alguns atos que a gente entende, a vida de cada um faz o que bem entende, mas atos que declina para alguém que não está bem, não está passando por um momento bom na sua jornada, na sua carreira, na sua vida. Bom, meus irmãos, vamos reagir aqui. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: isso me cheira muita falcatrua. Essas pessoas, eles estão envolvidos até o pescoço, é uma moeda de troca. Eles querem fama, a fama da vida secular, eles querem misturar a igreja, eles querem usar a igreja como uma forma de trampolim para eles saltarem para o sucesso. Então a igreja é simplesmente um trampolim, eles usam ali, se tornam famosos, conhecidos através da igreja, e depois que eles têm público para isso, eles conseguem se eleger, e aí eles saltam e misturam a igreja com a política. Por que a política é complicado um pastor fazer política? Porque a política normalmente tem jogadas e articulações políticas que é difícil de um homem de bem, de caráter, se manter como um homem de bem, de caráter, no meio daquelas articulações. Mas se é um cidadão comum que faz parte da igreja, não tem ministério pastoral, e ele for um homem de caráter e exercer seu caráter e firmeza dentro da política, eu apoio. Agora o que eu estou dizendo é o seguinte, que a igreja está entregue à política. Eles negociam a igreja, eles negociam os membros, negociam tudo que tem em torno de posições de cadeira para ficar do lado de A, de B, para que esse político famoso venha fortalecer a igreja A, B. É o que acontece hoje com a Assembleia de Deus da Missão em São Paulo, do Hélio Bezerra da Costa e do Hélio Júnior. A gente percebe aquela partitura, aquela trinca, aquela fissura entre a Madureira do Samuel Ferreira. Então a gente percebe aí que há sim o poder político envolvendo a igreja no geral. E aí vem o Samuel Ferreira, meu Deus do céu, essa família, e aí eles querem negar tudo que é falado. Essa família dos Ferreiras, da Assembleia de Deus Madureira, vem fazendo coisas aterrorizantes, não é de hoje dentro do Evangelho. E aí eles querem, com o poder que tem, com a rádio, com a mídia, esmagar as pessoas. A gente percebe nos programas radiofônicos dele, a gente percebe nos podcasts, a gente percebe que eles querem ser donos da verdade. Ora, ninguém pode ser levado a ser presa de alguém, como diz a Bíblia. Então assim, eu não sou presa de ninguém, eu não tenho conluio com ninguém, eu não defendo ninguém, eu defendo a verdade, defendo a igreja verdadeira, defendo o Evangelho de Cristo. E eu não estou aqui para ter medo de alguém, ou de ser calado por alguém, ou cerceado por alguém de forma alguma. O que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo com base. Já não é a primeira vez que a Assembleia de Deus, na pessoa a Assembleia de Deus de Madureira, na pessoa dos seus presidentes, tem feito coisas que não é aceitável no meio do Evangelho. Eles tentam se explicar. As visitas ao reverendo Moon na Coreia, os casamentos em massa, o envolvimento do pai do Samuel, do Manuel Ferreira com o reverendo Moon, é algo estarrecedor, não combina com as escrituras, com o Santo Evangelho. Depois vem o envolvimento do Abner em Buenos Aires, beijando a mão do Papa Francisco, fazendo uma união ecumênica com o Papa Francisco, indo lá, usam vários tipos de argumentações para tentar convencer, mas não convence, porque o catolicismo e a Igreja de Cristo nunca andaram juntos, essa é a verdade. Hoje eles não têm condições, porque são políticos, depende do voto dos católicos, não bate de frente, não consegue dizer que a igreja evangélica protestante verdadeira não anda de braços dados com o cristianismo falso do catolicismo romano, vocês entendem? Hoje eles se aceitam. Então o Abner fez essa prática ecumênica com o falecido Papa Francisco em Buenos Aires há pouco tempo, há 2-3 anos atrás, está aí em rede para todo mundo ver. Depois nós tivemos fatos estarrecedores que vem acontecendo, e as cristãos hoje em dia, na atualidade, não tem mais um pingo de noção de nada, não tem mais o Espírito de Deus para discernir nada, aceitam tudo, engolem tudo, comem tudo, não tem mais o Espírito de discernimento, não avaliam os fatos, não tentam averiguar as coisas, né? Não são bereanos, não seguem o que as palavras
dos apóstolos como de João para discernir, provar os espíritos. Não, vão aceitando tudo como normal. Aí a gente tem por último agora essa visita estranha do Samuel Ferreira. O momento não é de um pastor evangélico visitar o Lula. Nós sabemos que o governo do Lula é um desastre nacional, internacional. Nós sabemos das pautas, que o governo quer infiltrar goela abaixo das pessoas. Nós estamos passando por uma dificuldade tremenda na nação. Então, como que um pastor, que se diz pastor, que lidera um rebanho gigantesco como o rebanho da Madureira, vai visitar o presidente Lula, dar uma Bíblia para ele e orar por ele no momento que nós estamos vivendo, no contexto que nós estamos vivendo? É algo surreal, é estarrecedor, gera uma confusão terrível na mente de muitas pessoas que são evangélicas, gera uma confusão generalizada na vida das pessoas e traz uma reflexão muito grande para mim. Eu ainda vou além, isso parece uma briga, parece pastores, não tenho certeza, pastores que, além de eles ter a sua oposição denominacional, qual é que é maior, mas quando é em torno de político, de um coro, daí se une tudo eles para uma ideia. Mas parece que aqui trincou, parece que aqui o Samuel Ferreira ficou do lado do Lula e o Silas Malafaia do lado do Bolsonaro. Então são dois gigantes do mundo evangélico que para mim não são exemplo nenhum, e eu diria, não podcast ali na frente de qualquer um, não tem nada contra a vida pessoal deles, vida secular, não estou falando de questões íntimas, estou falando de evangelho, o que eles fazem para mim, usando a igreja e no evangelho, pro evangelho, através do evangelho, não me convence em nada. Não são homens que me representam, não são homens aos quais eu vá me espelhar, não me representam em nada. Não vem dizer para mim que o Silas ou que o Samuel é representante dos cristãos ali, pode nomear eles, colocar quem quiser lá, botar o nome deles, eles serem pastores, mas a mim não me representa. Porque para me representar, teria que pensar conforme eu penso biblicamente. E eu penso conforme os pastores do passado pensam. E eu penso de uma forma correta e justa, com caráter. No evangelho eu penso diferente. Não é esse evangelho que se compra, que se vende. Esse evangelho doado à política. Esse evangelho de negociata. Esse evangelho de prosperidade. Esse evangelho egocêntrico. Esse evangelho de confissão positiva. Esse evangelho de coach, essas coisas que está acontecendo. Não é esse o evangelho que eu sigo, não é esse o evangelho que eu prego, não é esse o evangelho que eu quero seguir e servir a Deus em família. Então eles não me representam. Congrego numa Assembleia de Deus pequena, tem poucas igrejas, mas estamos servindo a Deus. Então não me representam dessa forma, com esse tipo de culto, com esse tipo de atitude, não me representam. Então alguém vai dizer, você é careta, você é arcaico, você é ultrapassado, o que tem Laura Presidente? Porque você não entende de política, porque você não conhece Bíblia, porque você acha que é um cristão inteligente e você não entende nada. Você não sabe de nada. Por isso que você não consegue ver as coisas da maneira que a gente vê. A gente vê pelos olhos da fé, a gente vê pelo Espírito, pela revelação da Palavra de Deus. Vocês vê pelo momento, pelas circunstâncias, você vê se está mitando, se dá grau, se abala. Vocês vê por esse tipo de coisa assim, entendeu? Vocês vê o momento. Vocês não têm noção do evangelho verdadeiro. Então não aceito, porque não é hora de visitar um presidente, não é hora de se posicionar ao lado de um presidente de esquerda, de um presidente que está aliado a vários líderes mundiais que não traz o testemunho bíblico, que não se aliam ao eixo do bem. Então um monte de coisa. Aí vai um camarada desse, visita. E aí surge aqueles comentários que eu falei no começo do meu vídeo. Mas o que tem orar pelo presidente? Orar não tem problema nenhum, a gente ora por qualquer autoridade constituída porque é bíblico. Agora visitar, dar uma Bíblia, fazer fotografia, pousar em fotos. Eu vejo aqui uma guerra entre o Silas Malafaia e o Samuel Ferreira. Aqui era visto que ia dar, primeira pessoa que já se representa, que vai representar, que aparece falando, é a Michele Bolsonaro. Por quê? Porque achou a atitude incoerente. E não é porque eu estou aqui para defender a Michele Bolsonaro, ou o Silas, ou qualquer um, não. Nem o Silas eu defendo pelo que ele faz, se metendo nas coisas da igreja, usando de política e misturando a política com a igreja. Se infiltrando de uma forma sorrateira no meio do sistema político brasileiro. Porque eu acho que quem se envolve com a igreja, se envolver com a igreja. É assim que eu penso, é assim que eu vejo. Mas não é para defender, mas é porque é uma causa bem complicada, né? A pessoa que se diz cristão, a pessoa que se diz do bem, a pessoa que prega o amor, prega a reconciliação, que prega a verdade, que prega a pureza, vai visitar o Lula e
Porque, na minha opinião, eu sou um pastor antigo, estou há 30 anos, desde auxiliar até o pastorado. Eu sei como é que funciona um pastorado. Eu sei o que o Samuel Ferreira foi fazer lá. Nos menores, assim, nos pormenores, a gente sabe o que ele foi fazer lá. Entende? A gente entende, a gente não é bobo. Entende? A gente sabe o que ele foi fazer lá. Então, pelo amor de Deus, meus irmãos, não tem como aceitar. Isso foi uma atitude muito incoerente. Isso aqui é uma lástima para a igreja. Isso é uma lástima para o evangelho. Eu não estou conseguindo entender a cabeça dessas lideranças, né? O que está acontecendo, para quem eles estão trabalhando, eu não vou afirmar porque eles vão ficar enlouquecidos, mas para Deus parece que essa gente não está trabalhando. Em prol do evangelho do bem e da causa nobre do evangelho, eles não estão trabalhando, porque eles escandalizam, eles fazem coisas horrendas, eles cometem e praticam coisas que não condiz com a palavra de Deus, eles se posicionam em momentos e em lugares e em defesa de coisas e de pessoas que não fazem sentido dentro do evangelho. Vocês entendem? Então é bem complicado isso que nós estamos enfrentando. Não se iluda. O evangelho não coaduna com governo de esquerda. Vocês estão entendendo? Não é porque nós estamos para falar de política, nós estamos falando de posição de cristão. O cristão jamais concorda com o governo de esquerda. Você está entendendo? O cristão vai defender pautas da direita. E aí, o pastor não vai se envolver com política, ele vai convencer pela palavra, levar os seus membros a exercerem o seu direito de cidadania, de exercer e fazer os seus votos e as suas escolhas dentro daquilo que faz parte, que combina com a palavra de Deus, com o evangelho. Então é assim que eu acredito, é assim que eu creio. O que passar disso é procedência maligna. Vamos ouvir um pouquinho desse vídeo. Ele também no catolicismo. Pastores se reúnem com Lula em Brasília. Um dia fortinho, vamos orar pelo Lula. E por falar em política... Sobrou até para os padres se posicionar e falar mal da igreja. Porque é óbvio que seja um pastor ou um padre que tem um pingo de raciocínio, um pingo de inteligência, um pingo de vergonha, um pingo de sentimento pela causa nobre do mestre, jamais vai se aliar com o tipo de pessoa que nós temos hoje no poder. Porque não combina em nada com o evangelho, são pessoas que pertencem a religiões que são antibíblicas, defendem religiões, defendem pessoas, pautas, defende ideologia, todas as coisas que não condiz com o evangelho. E como que um líder espiritual que se diz pastor de uma igreja vai visitar? Não tem nada a ver, mas não foi só uma visita. O intuito disso não foi só uma oração, uma visita, tem muito mais coisas por trás disso. Então por isso que eu digo para vocês que os pastores de hoje em dia não são confiáveis, a grande maioria deles. E não interessa o tamanho e posição social ou financeira deles. Você tem que analisar, pastor, porque ainda existe um número, mas é muito limitado, muito pequeno e limitado de pastores verdadeiros. A maioria desses pastores não estão preocupados mais com o rebanho, estão preocupados com si próprio, com a sua fama, com a sua cadeira, com a sua posição. Vocês estão entendendo? Porque é inacreditável que um líder que se diz, um líder que defende o rebanho de Deus, vai dar os braços e vai participar desse tipo de coisa. Então isso é complicado. Vocês têm que entender isso, irmão, para vocês não caírem nessa ideia maligna e diabólica de achar que existe cristão de esquerda, ou que existe que um cristão pode ser de esquerda. Não, jamais. As pautas do cristianismo não coadunam com a esquerda. Enfie-se na tua ideia, coloque-se na tua cabeça. Se alguém está tentando te convencer, esse alguém é mentiroso. Nele não habita o espírito da verdade. A gente sabe que as pautas da direita trata do aborto, trata de várias coisas, ideologia de gênero, um monte de coisas que fazem parte daquilo que nós viemos pregando há séculos. Vocês estão entendendo, meu irmão? Então vocês têm que acordar para a vida, para vocês não comprometer a salvação de vocês através de uma atitude que vocês estão tomando para perpetuar talvez alguém no poder, que essa pessoa às vezes não tem nada de bem no seu coração. Então deixa Deus decidir aí, faça ser seu direito de cidadão,
cumpra com os seus compromissos e deixa Deus decidir o que vai acontecer. Não se envolva em questões, como diz a mulher do Potifar, do Pilatos, em que você não tem noção, para que você não venha sofrer além daquilo que você possa estar estabelecido para você, entendeu? E Evangelho, o bispo Ferreira é o mesmo que entregou o povo e a igreja de Deus ao então prefeito e candidato à reeleição à prefeitura de São Paulo. Esta igreja é sua. Verdade, na época da eleição para prefeito, entregou para o Nunes a cidade e a igreja de São Paulo, dizendo que a igreja era dele. Como que um pastor evangélico vai dar a igreja para um prefeito? Bom, não me surpreende, porque o Marco Feliciano deu as chaves de São Paulo para Agenor Duque uma vez. Falou que Deus ia dar as chaves de São Paulo para Agenor Duque. Agenor Duque ia crescer tanto que ia dominar São Paulo. Então, eu já venho ouvindo coisas que não têm sentido no Evangelho há muitos anos. Eu já venho vendo pessoas embebedadas, completamente chapadas de poder, enlouquecidas, que não vê mais a verdade por causa desse tipo de coisa. Perderam o rumo e o sentido. Estão como um avião fora de rota, acabando o combustível. Vocês entendem? São pessoas que vão cair, que vão acabar no inferno, enganando milhões de pessoas porque tem influência. Olha aqui, ó, o Samuel Ferreira entregando a igreja do Brás, a Madureira, as igrejas de São Paulo para o prefeito Nunes, na eleição passada agora. Esse povo é seu. Todo mundo já entendeu. Todo mundo já entendeu, eles têm que entender, esse povo é seu. Sair daqui hoje, o exemplo do serviço deve ser feito. Você vai ganhar. Essa não foi a primeira vez, hein? Você vai. Convenção, o bispo já fez campanha Você vai ganhar, entendeu? Porque essa igreja é sua. Todo mundo já entendeu. Então todo mundo já entendeu. Quem vai ganhar é você. Imagina quantos votos tem com a igreja das Madureiras de São Paulo. O candidato, em caso o pastor se negasse, ele ia ser transferido para as montanhas do Nepal. Lá nas nossas igrejas só vai... Olha a ameaça. E essa ameaça aqui não é só o Samuel que faz. A maioria desses pastores faz. Eles sequestram o voto das pessoas. Isso aqui é aquele vídeo que eu gravei no canal no passado, que eu falei para vocês de igrejas sequestram o voto dos fiéis. Chega o tempo de eleição, os pastores influenciam. Eles tomam um lado e obrigam as pessoas. Então o que um pastor deve fazer é ensinar a igreja a verdade e mostrar para os crentes que os crentes têm que seguir as pautas de direita, que os cristãos têm que apoiar o evangelho verdadeiro e quando for votar, exercer o voto em pessoas de direita e deixar as pessoas decidir e fazer as suas escolhas pelos seus candidatos de direita. E isso ele deve fazer. Agora ele não deve entrar numa loucura por causa da política ao ponto de começar a se degladiar e forçar as pessoas, que é o que ele está fazendo aqui, ó. Aqui ele vai dizer o seguinte, lá na Madureira, na nossa igreja, ele vai dizer aqui na nossa igreja, eles já entenderam. Se eles não votar e não exercer o voto naqueles candidatos que nós quisermos que eles votem, eles vão ir lá para longe, como quiser assim, colocar no lugar mais distante do mundo. É uma punição, você está entendendo? Vamos lá. Falar de Jesus na época da eleição e do Senhor. Se ele não falar, vou dizer para o senhor, tem outro também, um trabalho limpo, nas montanhas do Nepal. Não precisa de obreiro lá. Tá vendo? Se os... Acho que parece, não sei quem é que tá aqui, se é o Arthur Lira, ok? Se os pastores, os obreiros incentivassem os membros a votar nos candidatos que a igreja está indicando, eles tinham um trabalho bom nas montanhas do Nepal. Imagina, se já ir para a Índia ou para o Nepal, ali na cidade, já é um problema, imagina fazer o trabalho nas montanhas do Nepal. Então é uma ameaça, né? Parece solto uma brincadeira, mas a gente sabe, a gente que é pastor também sabe que essas brincadeiras são realidade, entendeu? Então é o seguinte, ou tu vota no nosso candidato nós indicamos, ou tu tá lascado. Vocês entenderam? É mais ou menos isso. Esse é o seu candidato. Esse é o seu candidato, é o que eu estou dizendo, é esse? Tem alguma polêmica, só que dessa vez ultrapassou os limites do protestantismo, alcançando a Igreja Católica. Recado urgente, recado urgentíssimo aos cristãos evangélicos e católicos do Brasil inteiro. É que o bispo Dom Léo Assis mandou um recado para aqueles que se dizem cristãos, evangélicos e católicos do Brasil. Cuidado com os lobos. Bispos, padres e pastores que oram pelo Lula para posar de bons pastores não valem nada. Ó,
Os bispos católicos estão acusando e perseguindo o Samuel e os demais pastores que estão apoiando o Lula. Já estão dando o nome aos bois, já estão dizendo que não valem nada, porque eles têm mais coragem nesse âmbito de falar as coisas que às vezes os pastores. Então fica essa guerra, daí traz esse escândalo para dentro da igreja. Como que um pastor evangélico vai perder para os padres católicos? Se os padres católicos não estão apoiando o voto dos fiéis deles ao Lula, por que o Samuel Ferreira vai visitar o Lula? E aí eles estão dizendo que tá com uma palavra de pastor, mas na verdade está travestido de pastor, é um lobo. Vocês estão entendendo? Quando ele, pastores e padres que orem pelo presidente não valem nada, são pastores que podem ainda... Eu não vou comentar isso aqui porque orar, pode orar por quem quiser, né? Então a católica é muito vingativa nesse aspecto. Como é que você ama essa igreja? Então daí, olha a incoerência. A católica vai chamar o Samuel lá e escuta aqui, de Babilônia, escuta. Pastores que estão laborando pelo Lula, saia dela, é Babilônia, viu? Ó. É Babilônia, sai. A Igreja Católica está dizendo que os pastores e bispos que estão orando pelo Lula é para os membros da Igreja Madureira abandonar a Madureira e ir para a Católica, porque a Igreja Madureira é Babilônia. Porque só a Babilônia pode exercer a adoração para um presidente de esquerda, caído e coisa dessa natureza. Agora, a incoerência é tão grande que a verdadeira Babilônia de Apocalipse 16, 17, que é essa aqui que está embriagada com o sangue dos santos, está chamando a outra caída de Babilônia. Então, na verdade, você tem que cuidar que aqui não há nenhuma que seja uma Filadélfia, né? Porque aqui, na verdade, nós estamos tratando de... Uma com certeza é Babilônia e a outra pode se passar daqui a pouco para uma Babilônia também. É só começar a abandonar os princípios da palavra e começar a se embriagar, que nem eu acabei de dizer, ficar embebedado aí com as loucuras e com a ambição, que vai também passar pelo mesmo quadro da outra. Quanto é tempo? Quando defendemos que a fé e a política não podem ocupar o mesmo espaço, é por essa razão, observe bem que essa discórdia todinha não é entre incrédulos e cristãos. Essa discórdia todinha é entre pessoas que se dizem ser transformadas em uma nova criatura, dizem ser cheias de Deus. E olha que ainda falta muito tempo para as eleições e veja como a igreja se encontra por causa de política e bispo. Tá vendo aí? É isso que eu venho dizendo há anos. Olha a forma que a igreja está agitada por causa de política. A igreja tinha que estar agitada pelos dons, pelo Espírito, pelo cumprimento da palavra de Deus, pela necessidade extrema de se pregar o evangelho, pelo zelo da palavra, devia estar sendo consumida pelo zelo da santidade, da verdade, né, de se manter uma igreja verdadeira, uma igreja ataviada, uma igreja vigilante na última hora, com a candeia acesa, o pavio fumegando. Não, está envolvida até o pescoço com política. Nem chegou às eleições de 2026, já estão todos tomando seus partidos, seus lados, brigando já antes. Imagina quando chegar perto. Então o que eu quero dizer para vocês é que eu venho falando aqui no canal há muito tempo, Bolsonaro e a Michelle e eles infiltraram muito a igreja junto com o Silas na política. E isso não foi bom para a igreja. Tanto é que o povo começou a idolatrar de forma ferrenha o Bolsonaro, que acabou Bolsonaro perecendo, entendeu? Perecendo, porque quando a gente começa a colocar o homem muito acima, o Messias, libertador, o mito, a gente tem que cuidar, porque Deus não reparte a glória dele com ninguém. Então as pessoas têm que entender esses princípios. Vocês estão entendendo? Tem que entender esses princípios. Se não entende esse princípio, acaba passando por uma grande luta. Então, eles são governantes. Mas quem comanda, quem governa, quem manda, quem bota, quem tira é Deus. A gente não pode confundir essas coisas. O católico que diz que pastor é pastor de glória e é bispo protestante que entrega o povo e a igreja que seria de Deus ao seu candidato preferido. Em 100 anos de história da igreja evangélica Assembleia. Então aí, é o que eu sempre digo, a Assembleia de Deus era uma excelente igreja, começou a se envolver com essas coisas aí e está acabada. Só confusão, só briga, só discórdia, só mundanismo, só vaidade, só coisa. Destruiu com a essência da igreja, a Assembleia de Deus, dos missionários Daniel Berg e Narvik. Mesma coisa, toda e qualquer igreja que se infiltrar com política, ou com o mundanismo, ou com a vaidade, vai acabar sem unção, sem graça, sem entendimento de Deus, sem os milagres, sem os dons, sem frutos, sem nada. Que é o caso de todas que estão indo por esse mesmo buraco. A Deus em Amor está indo por esse mesmo caminho, as demais já foram. Estamos aí hoje uma confusão
de igrejas de parede preta, esses movimento church, querendo ser até melhor e mais, se discute entre elas, que são melhores que as tradicionais, porque as tradicionais, como a Assembleia de Deus e as outras, deixaram de fazer o seu verdadeiro papel, de cumprir o seu verdadeiro papel. Então é uma confusão generalizada, você entende? Mas Deus continua o mesmo, o Evangelho é o mesmo, as pessoas que mudaram e estão fazendo da igreja um negócio e das ovelhas, da igreja uma empresa e das ovelhas negócio, e estão comprando e vendendo as pessoas como se fosse objeto. Então vocês têm que ter muito cuidado. Cuidado, nós temos um tempo do fim, não é momento de brincar com as coisas sagradas, não é momento de nós nos deixarmos iludirmos ou nos atrairmos por qualquer tipo de conversa ou de homens, de lábia, retórica. Você entende? Esses homens são terríveis. Eu volto falando sobre alguma coisa sobre o Samuel, que ele gosta de dar em cima e arrebentar com os outros todos, como ele fez aí com os irmãos em podcast e tudo. Mas assim, ó, a Madureira tem muitas coisas que ela vem fazendo que não é de hoje, que para mim, como um bom entendedor do Evangelho, a primeira questão, que nem eu falei, já chegava, né? A visita do Manuel Ferreira à Coreia e participando de uma igreja da unificação, que nem a igreja do Reverendo Moon, daquela igreja que a gente sabe que o Reverendo Moon era o Deus daquela igreja, era o Messias daquela igreja. Então, pelo amor de Deus, não preciso de mais nada. Se alguém não se sentiu mal com isso, é porque não tem mais nada de Deus. Então, cuidado, meus irmãos. E eu venho falando, eu não tenho medo dele. Se ele quiser me processar, vai ter que me botar na cadeia, porque eu não tenho dinheiro para nada e não tenho medo de nada. Vocês entendem? Então, assim, eu não vou deixar de pregar a verdade do Evangelho por causa de Samuel, por causa de Silas, por causa de Davi Miranda, por causa de fulano, de A, de B, de Wellington, de Bezerra, ou seja quem for, ou seja quem for. Vocês estão entendendo? Eu não vou deixar de pregar o Evangelho porque alguém está fazendo o que quer. Eu vou continuar falando aqui e com muito carinho, muito respeito, entendeu? E se alguém se sentiu ofendido, não posso fazer nada. Esse é o Evangelho verdadeiro. Então o Evangelho verdadeiro não se doa a igreja para um político, não se fica se discutindo com o padre, ou com esse ou com aquele, as coisas de Deus, ou tentando vender a igreja por uns trocados, ou negociar a igreja por algumas posições. A igreja é de Deus, não é de ninguém. Eles são só mordomos que estão na frente dos trabalhos administrando por um momento. Fica em Cristo. O vídeo de hoje era esse. Então, é estarrecedor. Aqui tem outro que eu posso comentar com vocês para nós encerrar. Ó. Aqui, ó. Polêmica. Bispo maior da Assembleia de Deus, Samuel Ferreira, entrega a Bíblia de ouro e faz oração por Lula. Ó. Tá aqui, ó. Isso aqui, vou encerrar o vídeo aqui agora. Me cheira, parece uma disputa de poder entre ele e o Silas Malafaia, como diz assim, eu apoio o Lula daqui e o Silas Malafaia apoia o Bolsonaro lá. Vamos fazer força de braço, vamos ver quem é o maior. Parece que é uma loucura assim desse camarada. Faz tempo que eu tô tentando, claro que entender, eu entendo. Eu venho gravando há quase 12 anos, o canal tem na plataforma. Mas eu juro assim, não, o crente também não pode jurar, mas eu juro no sentido da palavra figurada, que eu não estou conseguindo entender o que os cantores evangélicos estão fazendo, o que os pastores estão fazendo, o que as igrejas estão fazendo. É uma desobediência, uma insubmissão, uma incoerência tão grande, uma falta de respeito tão grande com as coisas de Deus que eu não consigo entender. É cantores banalizando com o casamento, banalizando com o evangelho, eu não sei para onde essa gente está querendo ir, sabe? É uma vaidade tão grande, é um ego tão exaltado, é uma falta de temor desses líderes com as coisas de Deus que não dá para entender, tá certo? Mas a gente sabe que essas pessoas, eles caíram da graça, mas eles não querem assumir, e eles estão hoje, e hoje o pior de tudo é que eles trouxeram o corpo da igreja em torno deles, e eles deixaram que a igreja vivesse a mesma liberdade, a liberdade da carne, que eu quero dizer, para que os membros também não cobrem deles e eles não cobrem os membros. Então eles estão todos juntos, unidos no mesmo sentimento de vaidade e de carnalidade, e eles entram em conluio e ninguém cobra nada de ninguém, e está tudo bom porque eles estão tudo juntos no mesmo pensamento. É uma coisa assim estarrecedora. Fica em Cristo, somente nele não seremos enganados ou confundidos. E continue ajudando o nosso trabalho, o canal Bíblia em Foco. Passei por uns 25 dias, meu Deus, dificuldade respiratória, não sentido de órgãos internos, mas
renite, sinusite, algo assim, não conseguia nem ligar uma câmera para gravar. Continue orando por nós, continuamos orando por vocês e que Deus em Cristo vos abençoe.